Fala, investidor! No vídeo de hoje vamos falar de um fundo imobiliário e um que não é muito conhecido do grande público. Claro que tem essa base cotista muito forte, está chegando próximo aos 38 mil investidores, porém não é tão falado, não é tão conhecido, vamos dizer assim, né? Mas isso hoje vai mudar um pouco mais, né? Para quem não me conhece ainda, eu sou o Arthur, faço parte do canal Liso da Bolsa junto do Paulo Filho, tá bom? E eu vou falar hoje sobre o HTMX, tá? O Hotel Max Invest, tá bom? É um fundo que a sua fonte de receita, sua fonte de renda, tá? É aluguéis de hotéis, aluguéis de quartos de hotéis. Tanto a questão do aluguel, quanto a gente vai ver durante o vídeo, quanto ele também faz a questão da revenda. Ele compra um quarto de um valor abaixo de mercado, ou com algum desconto que a gestão considera, e depois vende ele com lucro, tá? Vamos lá, começando pela cotação dele. Está sendo cotado a R$ 135,84, com dividendo impressionante 17,28, bem acima da Selic hoje. Está com desconto sobre o preço, sobre o valor patrimonial de 0,7, está cotado hoje a 0,93. Tem uma liquidez de 815 mil e está com uma variação negativa de mais de 11%, tá? A gente vai ver durante o vídeo o porquê de ele ter caído mais de 11%. Nos últimos 12 meses, chegou a bater quase R$ 190, 188 por aqui. Foi caindo, deu uma queda muito grande para 143, subiu para 169 e voltou a cair para 135, 134, 135. Ele está rondando esses valores. Quem tivesse investido nele em 10 anos estaria ganhando 47%, 5 anos 36%, a melhor janela é a janela de 2 anos e de um ano para cá só perde, tá bom? A gente vai ver durante o vídeo por que ele só perde. Adiantando, rendimento caiu. Se rendimento caiu, cotação segue junto, tá? Como eu falei, é do segmento de hotéis, são poucos os fundos que a gente tem hoje na bolsa focado em hotéis, tá bom? A taxa de administração dele é baixa, apenas 0,5%. Tá com uma vacância alta porque é natural. Os hotéis têm uns períodos que ele consegue ter uma ocupação maior, beleza? Cota patrimonial de 145, a gente viu que está sendo cotado a 135, tá? Tá com desconto até que bom. E o último rendimento dele foi de apenas 80 centavos, tá? Continuando, como eu falei, ó, fundos de hotéis, a quantidade é muito baixa, muito baixa. Dos 4 que a gente tem hoje, vamos dizer assim, maiores, né? O HTMX continua sendo o melhor. Mesmo que em questão patrimonial ele não é o maior, mas em gestão, entrega de resultado, retorno ao investidor, ao cotista, ele atualmente é o maior, tá bom? Continuando, o último dividendo dele, por isso que ele caiu tanto a cotação, ó, menos de 0,6, 0,59 para ser mais exato. Como a gente está hoje na farra do 1%, né? Muitos fundos imobiliários pagando acima de 1%, quando pega qualquer um pagando um valor abaixo, como foi o caso do HTMX neste mês, a cotação caiu muito, beleza? Nos últimos 8 meses, se você pegar a média, aí sim passa de 1%. Quando a gente pega os últimos 12 meses, passa e muito de 1%, tá? Vamos entender o porquê, ó. O fundo, ele estava distribuindo em média 1%, ó, lá em maio do ano passado, 1%, 0,8%, 1,2%, 1,1%, 1%, 1,5%, aí aqui a pancada, ó. Em novembro, 2,2%. Em dezembro, 2,5%. E ele caiu de dezembro 2,5% para apenas 0,79% em janeiro. Por isso que a gente viu no gráfico da cotação a queda muito grande que foi de dezembro para janeiro. O seu rendimento caiu, sua cotação foi lá para baixo, tá bom? Ele está mantendo na média 0,79%, 0,66%, 0,56 e 0,56, tá? Os últimos rendimentos foi um percentual muito parecido, tá bom? Em questão de valores também, ó, gente, como ele tem uma variação muito grande, ó. Vamos considerar só o último ano, né, para ficar melhor de visualizar. Dezembro, que foi aquela pancada maior, quase R$4, tá? Realmente foi um rendimento que eu nunca tinha visto em questão de fundo imobiliário pagar um percentual tão grande como ele pagou. Depois voltou para a média de 1,20, 98 centavos, 80 e 80, tá? Se a gente analisar os últimos 5 anos deles, ó, podemos analisar que a variação dele é muito grande. Normalmente, final de ano é o rendimento disparado maior dele, disparado.
Nos outros meses do ano já é uma média bem mais baixa. A gente está vendo aqui, ó, de 2020 para cá, ó, essa questão de ele rondou próximo de R$1 foi muito comum, tá? Mas depois, a final de ano, sempre foi pancada, tá bom? Como a gente falou, nos últimos 3 meses do ano, ele tá pagando nem R$1, né? Uma cotação deu uma queda muito grande. E vamos continuar. Ele está hoje presente em 20 hotéis. O fundo é concentrado apenas em hotéis em São Paulo. Por que isso? A gestão concentra em São Paulo porque o Brasil é movimentado em São Paulo, onde tem a maior fonte de renda, de riquezas. As receitas estão tudo concentrada em São Paulo. Então, como a gente vai ver, ó, ele tem uma presença muito grande próximo da Faria Lima. A rede Ibis, ele tem quase 60% alocado na rede Ibis. Então é um fundo que tem uma distribuição muito boa. E a concentração dele, como eu falei, é basicamente no eixo de São Paulo, tá? Vamos continuar falando sobre ele. Aqui, gente, eu peguei o último relatório de gestão, que é o que foi distribuído agora no dia 30 de abril, tá bom? Que ele fala referente ao mês de abril, beleza? Como eu falei, a cotação do fundo era para ser cotado a 1,42. Ele paga apenas 0,5% de taxa de administração. Porém, ó, a taxa de performance é 20% sobre a venda, tá? Mas isso, ó, olha bem aqui embaixo, ó. Opa, aqui o outro, foi mal. Ele é descontado o valor de compra pela venda, o custo de aquisição, e corrigido pelo IPCA, tá bom? Mas sobre essa performance, entre comprar, você embutir o imposto, a inflação do período IPCA, menos a venda, desse valor, o fundo tira 20% de performance, beleza? Continuando aqui, o fundo teve uma emissão agora em novembro do ano passado, tá? Nessa emissão ele conseguiu adquirir, ó, mais 353 quartos de 3 hotéis. O Ibis Morumbi, outro Ibis Morumbi e por último esse novo hotel, tudo na região do Morumbi, ó. E um detalhe muito importante, ó. Esse hotel, primeiro que ele adquiriu, ó, tem 77% de ocupação média. E a diária dele, ó, é 643. É a maior disparada dos 3 que ele fez a aquisição, tá bom? Continuando aqui. A taxa de ocupação do fundo, ó. Essa aqui é época de pandemia, tá, gente? Então a gente considera meio que essa parte aqui. Mas a média é entre 50% a 70%. 50% a 70%. Agora, começo de ano, ó, caiu para 40%. Melhorou um pouco para 57%. Mas é a média, tá bom? Nessa época do ano, lembrando, beleza? A sua diária média deu uma queda muito grande, ó, 527, um dos motivos, claro, da cotação do fundo ter caído. Sua ocupação diminuiu e a sua diária diminuiu, beleza? Continuando aqui, a rentabilidade, como a gente fala, por quarto, ó, caiu de 5,8 para quase 2,8, ou seja, mais do que dividiu, mais do que caiu pela metade. Aí, como a gente fala sempre, cotação segue o lucro. No caso de fundo imobiliário, cotação segue os seus rendimentos, tá? Continuando a analisar, vamos para a parte mais importante para quem não conhece muito sobre o HTMX. Olha aqui a diferença, ó. Boa parte da sua receita, vamos botar aqui dos últimos 6 meses, foi oriunda de lucro na venda dos quartos. Olha aqui a diferença, ó. 1,9, 3,7, 3,1, 1,1. É mais do, em mais dos meses, claro, lembrando, é mais do que a receita que ele tem em diárias. É onde ele consegue performar melhor. Janeiro, fevereiro e março, a sua questão de receita com os quartos caiu muito, esse lucro com os quartos caiu muito, ó. Caiu de 3.100 para 1.200. Fevereiro caiu para quase 93 e março caiu foi para 0. Por isso que o fundo diminuiu seus rendimentos para os seus acionistas, os seus cotistas. Uma das fontes de receita do fundo, que é o lucro na venda dos quartos, não teve agora em março e nos outros meses caíram em muito, tá? Continuando, como a gente falou, ó, caiu de 3,94 distribuído para apenas 80 centavos. Mas lembrem-se, o fundo adquiriu mais quartos, mesmo que nesse primeiro momento ele não consiga vender. Provavelmente, se ele manter a estratégia atual do fundo, esses quartos vão ser vendidos. Ou esses quartos serão alocados. Ele receberá diária desses quartos. Então, mesmo que um mês, com esse mês, vamos dizer assim, ruim do fundo em questão de vendas, o fundo ainda conseguiu distribuir 0,6
aos seus cotistas, tá? Lembrando, esse é um fundo de tijolo, ele não é um fundo de papel. Quando a Selic cair, que ela vai cair, esse será um dos fundos que provavelmente se valorizar, terá uma valorização bem maior, quase que não sai, né, gente? Vamos continuar aqui vendo alguns detalhes do fundo, a questão dos seus rendimentos e a base de cotistas, como eu falei, ó. Por que deu esse aumento tão grande, de quase 35 mil para 37? Os rendimentos do fundo deram aquela disparada muito grande, então muito cotista acabou ingressando nele, tá certo? A questão de segmento por 4, como eu falei, onde fica localizado, ó, e a bandeira, ó, 52% do IB e mais 9% do IB Stars, ou seja, 61% só nessa questão da bandeira é concentrada no IBS, tá bom? E por administradora a cota tem 76%, é uma contação grande, tá? E lembrando, todos os quartos, todos os hotéis que o HTMX investe são da região de São Paulo, beleza? Se você gostou do conteúdo, quer investir um pouco mais, quer aprender um pouco mais sobre conteúdo de investimento, renda fixa, renda variável, ações, fundo imobiliário, se inscreva no nosso canal, ative o sininho de notificações para saber quando a gente publicar um novo vídeo. E claro, gostou desse vídeo de hoje? Não se esqueça de curtir, nos ajuda muito. Encaminhe esse vídeo, compartilhe esse vídeo para alguém que se interesse em ingressar num setor diferente. É um setor que pouca gente investe nos fundos imobiliários, que é o setor hoteleiro, tá bom? E se você tem na sua carteira, deixa nos comentários, beleza? Uma boa semana a todos e até mais, gente. Valeu!